Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou a Carolina Rosa, artista orientadora da linguagem de teatro da região Norte 3. Eu contei para vocês semana passada que no grupo de orientações online que eu estou conduzindo, nós estamos experimentando o revezamento de proposições de dispositivos cênicos. Muitas pessoas não sabem o que é exatamente um dispositivo cênico. Esse termo está cada vez mais frequente na cena contemporânea, porque ele gera uma lógica de criação que tem sido definida por alguns autores com esse nome, dispositivo cênico. Na verdade, se trata de um modo específico de organizar a cena, ou um exercício que pode gerar a cena. Ela acontece a partir da criação de comandos ou procedimentos relativamente simples que podem ser executados por qualquer pessoa. Por ser construído por regras que usualmente não demandam nenhum tipo de técnica ou conhecimento prévio, esses dispositivos cênicos viabilizam e favorecem que uma generalidade de corpos e subjetividades possam atuar ali na cena. Num processo criativo, o diretor normalmente é a pessoa que conduz esses dispositivos ou procedimentos para os atores, o que já estabelece uma relação estética específica, ou fortalece essa ideia de que quem estabelece a estética da criação é a figura do diretor. Nesse caso, em que todos estão propondo dispositivos cênicos, essas atrizes e esses atores surgem como propositores de ações e situações que devem ser realizadas por outros integrantes do coletivo. Não só atores e atrizes, mas também dramaturgo, dramaturga e a própria direção. O mais importante do dispositivo cênico tem a ver com esse caráter situacional ou ativo, que é pensar em ações ou situações com regras que criem um campo onde os demais participantes possam atuar. Eu separei um trecho do texto Dispositivos Poéticos 3, de José A. Sanches, para compartilhar com vocês mais reflexões acerca dessa terminologia. Dispositivos. Eu uso aqui o termo dispositivo como um sinônimo de aparato, o que foi originalmente traduzido do francês e usado por Foucault e reconhecido por Gilles Deleuze e depois por Georges Agamben. E eu uso esse termo porque algumas vezes na dança, teatro ou performance contemporâneo há uma coincidência entre o significado moral, literal do dispositivo e o seu significado filosófico e político. Nós poderíamos descrever muitas propostas de artistas contemporâneos no aspecto das artes performativas como dispositivos, ao invés de usar o termo tradicional de cenografia ou cenário, de encenação, de ação, de coreografia ou de dramaturgia. Mas dispositivo não é só um termo para descrever o resultado de um processo criativo. É também uma concepção que funciona como uma ferramenta para muitos artistas contemporâneos. E o uso dessa concepção tem ao menos 3 diferentes dimensões. 1. Uma nova aproximação das artes performativas em relação às artes visuais. Às vezes é difícil descrever um trabalho como sendo uma performance ou uma instalação. 2. Uma concepção diferente ou uma autoconcepção diferente sobre a autoria. Ele ou ela deve se ver como engenheiros ou produtores, ou por outro lado, como meros performers, ou então como assistentes para a performance de outros. 3. Uma maneira promissora de alcançar o agenciamento coletivo, e isso pode ser efetivo em uma dimensão estética, política ou poética. Estética, se o objetivo é criar um espetáculo como um resultado de um processo colaborativo. Político, se o objetivo é produzir um modelo de coexistência e de organização desse jogo ou ritual
onde questões políticas são manifestadas e trazidas à discussão poética, se o objetivo é produzir uma desestabilização coletiva e tornar visível o não visível ou não existente. Podemos imaginar dispositivos que servem para produzir peças coletivas. Trata-se de garantir a coerência entre ação coletiva e ação coletiva durante o processo de criação, sem comprometer o efeito estético e discursivo da peça. Nesse sentido, o dispositivo poderia ser descrito como um arcabouço que permite a uma multiplicidade de pessoas se reconhecerem como sujeito coletivo, um nós, e como um conjunto de regras que garantem o acesso de qualquer pessoa. O dispositivo estético mostra de forma sensata a maneira como uma comunidade atua no palco e como essa comunidade pode produzir uma obra de arte. Esta comunidade estética pode funcionar como um modelo de comunidade social, na qual a cooperação é a chave para as relações sociais. Se você tem vontade de experimentar na prática a condução e criação de um dispositivo cênico dentro de um processo criativo, se junte a nós nesse grupo de orientações que acontece às sextas-feiras à tarde. Nós estamos ainda na etapa de levantamento de material para a criação do experimento cênico, então ainda é possível entrar e fazer parte desse coletivo. Esse grupo ficará aberto só até o final do mês de agosto. Então vem, me escreve pelo e-mail vocacional2020carolinarosa@gmail.com e vem experimentar esse processo com a gente. Um beijo e até semana que vem.